E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje aquele vídeo que vocês estavam esperando bastante, cobrando a gente, que é a comparação do VP8 contra o VP11. Qual é o melhor projetor para ver filmes, séries, jogar jogos de videogame? Testamos tudo isso e no vídeo de hoje vocês vão ver a nossa conclusão, então vamos nessa! Então pessoal, esse tipo de vídeo dá bastante trabalho de fazer, então se vocês já puderem aí apoiar com gostei, deixando no comentário, a gente agradece bastante. E sempre que vocês verem imagens aí dos projetores, né, projetando imagem na parede, na direita de vocês vai ser o VP8 e a imagem da esquerda de vocês vai ser o VP11, ok? E se por acaso ficar meio torto assim às vezes a imagem, é porque a gente só tinha dois tripés, um para esse projetor, outro para esse, daí no caso a gente tinha que filmar na mão, então se ficar meio torto, desculpa. Visualmente falando, os dois projetores eles são bem semelhantes, tanto em termos de tamanho como de peso, eles são bem parecidos. A parte de trás tem exatamente as mesmas conectividades, que são duas USB, uma V, uma P2, uma entrada HDMI e uma VGA também, então é idêntico. E na parte de cima a gente também tem botões. Aqui eu acho que ficou melhor os botões da parte de cima aqui do VP11, porque os botões são bem melhores distribuídos, é muito fácil saber o que cada botão faz. Quando eu olho aqui para os botões do VP8, eu olho assim e eu não entendo muito bem o que cada botão significa, até já falei disso em outros vídeos. Então sobre a parte de distribuição de botões eu preferi isso daqui, né, o VP11. Outro detalhe interessante é que os dois têm dois ajustes de foco. Tem o foco, né, normal, que a gente vai ajustando conforme afasta ou aproxima a imagem da parede. E também tem o Keystone, né? Então, por exemplo, se eu deixar o projetor assim por algum motivo, o Keystone faz o ajuste ali na parede para a imagem ficar retinha. Os dois têm isso, então são bem parecidos de forma geral em termos de aparência e acabamento geral. Outro detalhe em relação à aparência visual é que na parte de baixo os dois projetores eles têm suporte aqui para você estar colocando em cima de um tripé padrão, que foi a mesma forma que a gente utilizou para estar testando aí os dois projetores. Então os dois têm isso, nenhum problema em relação a isso. E os dois projetores também são bivolt, bastante pessoas aí, né, a galera sempre fica na dúvida, é bivolt, não é? Fica com medo de colocar na tomada e queimar. Mas sim, os dois são bivolts. Em relação ao áudio dos dois projetores, qual projetor te sai melhor? Para fazer o teste, basicamente eu deixei o projetor, né, os dois projetores ligados aí ouvindo a mesma música ou o mesmo filme e ficava deixando um no mudo, depois o outro no mudo, depois outro no mudo, depois outro no mudo. E fazendo isso eu cheguei na conclusão que o áudio que mais me agradou foi o do VP11, VP8 no caso, desculpa, VP8. Porque o VP8 ele tem um áudio que é mais alto e ao mesmo tempo tem a sensação que ele se espalha melhor pelo ambiente, diferentemente do VP8, que parece que tem um áudio que é mais baixo e ao mesmo tempo dá para sentir que ele está saindo de dentro do projetor, diferente desse daqui que dá mais a sensação de que está ali no ambiente. Mas assim, na prática não é assim, ó, meu Deus do céu, esse daqui é muito melhor que esse daqui. Não, se tu for um pouquinho exigente, provavelmente tu vai querer algum equipamento externo para melhorar ali o som do projetor, mas de forma geral, sim, esse daqui que é o VP8 tem um áudio melhor, apesar dele distorcer um pouquinho mais o áudio, eu diria, mas como ele é mais alto, eu acho que acaba compensando. Sobre se os projetores eles esquentam muito ou fazem muito ruído quando eles estão ligados, a resposta é: em relação a esquentar muito, nenhum deles esquentou muito, tá? A gente deixou esses projetores ligados aí no máximo por 4, 5 horas seguidas e eles esquentavam o normal que tinham que esquentar, nada assim muito preocupante. Eu podia botar a mão em qualquer lugar no projetor e não tava pelando nem nada do tipo. Então os dois projetores, pelo menos para mim, se saíram super bem nesse sentido. Em questão de ruído, basicamente é o mesmo ruído que faz os dois e aquela coisa de sempre lá. Se tu só ligar os projetores e não colocar nada para rodar, vai te incomodar, mas na hora que tu tá assistindo um filme, jogando um jogo, muito dificilmente o ruído que eles fazem vão te incomodar. Então em relação a esses dois pontos, ruído e se esquenta muito ou não, para mim estão aprovados. Em relação ao sistema operacional dos projetores, é basicamente a mesma coisa e é bem simples, é aquela coisa lá, acessar aqui para mudar a qualidade de imagem ou mudar entre HDMI e entrada USB, aquelas coisas padrão que a gente normalmente espera de projetores mais baratos. Mas coisas como acessar Netflix, YouTube, não dá para fazer com esses projetores, até porque são projetores bem baratos e obviamente não daria para fazer isso. Entretanto, sempre tem a opção de você conectar um dispositivo externo, como um videogame, por exemplo, ou mesmo um notebook, ou quem sabe um Fire TV, por exemplo, um Chromecast que a gente conecta aqui atrás e dá um sistema operacional para eles. Inclusive a gente tem aqui um exemplo para mostrar para vocês, aqui de um Fire TV. Basicamente a gente conecta aqui atrás na entrada HDMI e o projetor ele já fica com o sistema operacional. Você vai acessar YouTube, Netflix,
Amazon Prime e vários outros aplicativos. Basicamente é só isso, daí conecta via Wi-Fi e já está funcionando. O link vai estar aqui embaixo, quem quiser dar uma conferida também, dá para conectar em televisões e é bem interessante. E agora a gente chegou no tópico principal, que é qualidade de imagem, qual dos projetores se sai melhor. Tem alguns detalhes bem interessantes em relação aos dois projetores. E lembrando que aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link para vocês conferirem o preço e estarem comprando os projetores caso tenham ficado interessados. É o link oficial da loja, onde a gente também faz as compras dos projetores. Então se quiserem conferir, o link vai estar aqui embaixo. Vamos começar então falando como é que esses projetores eles se saem em um ambiente com a luz acesa. Nesse sentido, os dois projetores eles são muitíssimo parecidos. Eu não diria que tem um vencedor, nem esse aqui, nem esse daqui. Como vocês estão vendo nas imagens, quando a gente está assistindo conteúdo mais colorido, como um desenho ou um anime, dá para assistir tranquilamente com a luz acesa. Entretanto, quando o conteúdo começa a ficar mais escuro, como vocês estão vendo, já começa a ficar um pouco mais difícil de se ver. Então vocês estão analisando as imagens, acredito que vocês conseguem imaginar como é que ficaria no ambiente de vocês, mas de forma geral eu compraria mais para assistir um ambiente um pouco mais escuro, porque já fica bem melhor a qualidade nesse caso. Quando a gente pega a imagem dos dois projetores, coloca um no lado do outro, uma coisa que a gente pode perceber sem muita dificuldade, é que o VP8 ele tem cores que são mais vivas, mais atraentes. Então o verde é mais verde, o vermelho é mais vermelho, e em muitos casos isso vai fazer com que o VP8 ele tenha imagens que pareçam ser mais bonitas. Entretanto, às vezes ele acaba exagerando nisso e às vezes ele deixa, por exemplo, o verde tão verde que acaba perdendo um ar natural. A imagem parece que não fica tão natural assim, dando um ponto de vantagem para o VP11, que em muitas cenas parece que ele tem um ar muito mais natural, muito mais realístico. Só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar umas imagens agora para vocês verem onde tem bastante verde. E essa imagem, essas imagens que vocês estão vendo agora, fica bem claro como o VP8, apesar de ter cores mais vivas, ele distorce significativamente as cores, fazendo com que alguns detalhes da cena até a gente não consiga enxergar. O VP8, no caso, o VP11, desculpa, como vocês viram ou estão vendo ali nas cenas verdes que eu coloquei agora, tem uma cor um pouco mais escura, só que entretanto a gente consegue ver com muito mais detalhe as cenas em si. Então é importante deixar claro, VP8 tem cores mais vivas, entretanto em algumas cenas ela pode acabar distorcendo, fazendo com que o verde fique verde demais, por exemplo, ou vermelho demais. Apesar dessa distorção que o VP8 causa em algumas cenas, eu acredito que na maioria das vezes vocês nem vão perceber, tá? A não ser que você seja uma pessoa que gosta muito de jogar jogos de futebol ou ver partidas de futebol, porque no caso como um jogo de futebol vai ter o gramado e a maioria do cenário em si vai ser verde, isso pode acabar impactando ali a qualidade visual. Jogando PES, por exemplo, que é um jogo de futebol e tem um gramado de fundo, às vezes ficava até difícil de ver a bola, porque o verde era tão estourado, tão brilhante, que ficava difícil de ver a bola, por exemplo. Não sei se isso vai ficar muito claro no vídeo aí que vocês estão vendo, mas vendo ao vivo era essa sensação que dava. Então eu acho que é um detalhe interessante de se ressaltar. Vale dizer que mexendo nas configurações de imagens do VP8 a gente consegue melhorar um pouco isso, tá? Então dá para dar uma amenizada nesse efeito, deixando um pouco melhor. Então por enquanto a gente tem aqui uma imagem com cores mais vivas, entretanto aqui a gente tem uma cor mais natural. Só que existem outros pontos para serem analisados ainda, que agora um outro ponto que também tem bastante diferença é em relação à uniformidade de preto geral dos projetores, vazamento de luz. Então vamos lá. Em relação à uniformidade de preto, na realidade, os dois projetores fazem um bom trabalho. Então, se você está vendo uma cena que é toda preta, por exemplo, os dois conseguem escurecer bem a imagem, não tem nenhum ponto onde a cor fica meio esbranquiçada ou acinzentada, com excesso de brilho, por exemplo. Então, em relação a isso, os dois projetores mandam bem. Entretanto, tem um projetor aqui que tem um vazamento de luz que é um pouco mais exagerado, que no caso é o VP11, pessoal. Vocês vão ver aí nas imagens, espero que fique claro, o VP11, no caso, ele tem um vazamento de luz que é mais ou menos 2 a 3 vezes mais fortes em relação ao VP8. Então, por exemplo, se tu estiver assistindo uma cena que é mais escura e passar algum objeto branco na frente, bem brilhante, vai ter um vazamento de luz que é mais visível no VP11. Eu vou colocar uma imagem para vocês verem, eu já coloquei, não sei, que é uma faixa de luz embaixo da tela. E essa faixa de luz vocês vão conseguir ver que no caso no VP11 quase que duplica uma outra embaixo,
por conta do vazamento de luz que fica embaixo dessa faixa de luz que vocês estão vendo aí. Então esse é um efeito que acontece especialmente em cenas que estão muito no alto ou muito embaixo. Se está muito embaixo, o vazamento de luz vai para baixo, e se está no alto, o vazamento de luz do VP11, no caso, joga a luz para cima. A gente também tem vazamento de luz aqui no VP8, só que é bem mais sutil, eu diria que é de 2 a 3 vezes mais sutil aqui no VP8. No caso, eu vi algumas pessoas na internet falando que uma limpeza ajuda a melhorar o vazamento de luz em projetores, pelo menos nesses projetores aqui. A gente até abriu para tentar fazer uma limpeza, só que foi uma limpeza superficial. A gente não fez uma limpeza muito completa porque ficaria meio difícil e parecia que a gente iria quebrar alguma coisa e seria difícil montar de novo depois. Então fica a dica, né? Talvez uma limpeza ajude. De qualquer forma, abrindo, tirando da caixa, o VP11 tem um vazamento de luz que é 2 a 3 vezes mais exagerado em relação ao VP8. Outro ponto interessante é em relação à poeira, porque esse tipo de projetor às vezes acaba sendo meio fácil a poeira entrar dentro dele, e se a poeira fica na frente da lente, na hora de você projetar a imagem ali na parede, pode ser que fique alguns pontinhos bem pequenininho, pretinho, que é a sombra que a poeira está fazendo no caso. Geralmente isso não chega a incomodar muito, na verdade quase não incomoda nada, a não ser que fique procurando esse tipo de coisa ali no projetor, colocando uma imagem toda branca, por exemplo, para ficar caçando essas coisinhas de poeira. Mas de qualquer forma, nos nossos testes, o VP8 se saiu melhor nesse sentido, tá? A gente colocou uma imagem toda branca lá e não conseguiu identificar nenhum tipo de poeira que tivesse ali na imagem. Já o VP11 tinha sim alguns pontos de poeira que sim não chegam a incomodar, mas né, é um detalhe que eu acho que vale a pena mencionar. Outro detalhe que eu acho que é interessante a gente estar comentando é o seguinte: a gente percebeu nos nossos testes que o VP11 ele tem um pouco de zoom na imagem, e pelo fato dele ter um pouquinho de zoom na imagem, ele acaba fazendo com que as laterais e em cima e embaixo da imagem ficasse um pouco cortado. Provavelmente durante um filme, uma série, você não vai perceber isso, só que jogando um jogo de videogame, se na hora que você vai acessar o menu do jogo, por exemplo, talvez dê para perceber que a parte de baixo corte alguma palavra, ou metade de alguma palavra, ou que isso aconteça nas laterais. Foi algo que a gente percebeu aqui no VP11, então que ele corta um pouco lateralmente, em cima e embaixo também. Entretanto, vale a pena mencionar que mexendo nas configurações do projetor a gente não conseguiu resolver isso, só que mexendo na configuração do dispositivo externo que tu está utilizando, tu consegue resolver essa questão. No caso, a gente testou num PlayStation 4, mexendo nas configurações do PlayStation 4 a gente consegue diminuir um pouco a imagem, né, solucionando esse problema. A gente também testou com o Fire TV também te dá a opção de diminuir. Então é uma coisa que tem nesse projetor, pelo menos nesse modelo aqui que a gente testou, mas dá para resolver não mexendo nas configurações do projetor, mas sim mexendo nas configurações do dispositivo externo que você está utilizando. Uma coisa que eu acabei não comentando anteriormente também sobre a qualidade de imagem é o seguinte: quando eu testei os dois projetores em imagens escuras, por exemplo, jogando um jogo que está numa parte noturna, por exemplo, eu percebi que o VP8 ele se saía melhor porque ele conseguia deixar o escuro mais escuro, preto mais preto, fazendo com que o contraste em cenas mais escuras ficasse melhor no VP8 em relação ao VP11. No VP11, uma cena de um jogo mais escuro, por exemplo, ficava com uma tonalidade um pouco mais acinzentada, então o contraste do VP8, especialmente em cenas escuras, se mostrou melhor em relação ao VP11. Aproveitando aí que eu falei de jogos de videogame, em relação a jogos de videogame, os dois projetores se saem super bem, tanto em input lag como tempo de resposta, os dois projetores se saem bem. Acredito que devem sim agradar a maioria dos usuários. Eu pelo menos não tive nenhum tipo de problema em relação a isso. Coloquei alguns jogos multiplayer para jogar, não tive nenhum tipo de dificuldade, então em relação a isso eles estão aprovados. Vamos então agora para o resumo final. Qual projetor se sai melhor? Qual projetor eu compraria? Então vamos lá. Em relação aos dois projetores, de forma geral, eu diria que os dois projetores eles fazem um ótimo trabalho pelo preço deles. Afinal de contas, a gente está falando aqui de projetores que podem fazer imagens de 70, 80, 100 polegadas e numa resolução HD. Às vezes a gente compra monitores, televisões aí de 30 e poucos polegadas com a mesma resolução que custam mais caro. Então, em relação à qualidade geral dos projetores, eu diria que os dois projetores fazem um trabalho muito bom. Aproveitando que eu falei ali sobre o tamanho da imagem, uma coisa que as pessoas sempre perguntam é: que distância tem que estar o projetor da parede para ficar sei lá quantas polegadas? Então, a gente fez os testes e nos nossos testes o projetor consegue ficar ali a 110 polegadas a uma distância
de 3 metros da parede. Inclusive, se tu tiver mais espaço na tua casa, dá para afastar ainda mais, fazendo imagens ainda maiores. E assim, sobre a qualidade de imagem, uma coisa que eu não falei é sobre o foco geral do projetor. E assim como os outros projetores da Blitzwolf, acaba sendo às vezes um pouco difícil de fazer com que o foco fique 100% certinho em todo o projetor. Às vezes nas bordas fica um pouquinho desfocado, mas é uma coisa assim que dificilmente tu vai perceber. A não ser num jogo de videogame, quando tu acessar o menu e tiver coisas escritas em todos os cantinhos, daí fica um pouco mais fácil de perceber, mas particularmente falando não me incomoda muito, porque é bem pouco e é só nas bordas. Mas enfim, galera, agora que eu falei tudo isso, qual projetor eu compraria? Se fosse para escolher um projetor, eu escolheria... Não esqueça de dar like no vídeo, pessoal, se vocês chegaram até aqui. Eu escolheria o VP8, pessoal. Eu escolheria o VP8 pelos seguintes motivos. Como eu falei durante o vídeo, o VP8 ele tem cores mais vivas, que pode fazer com que algumas cores acabem ficando meio artificial. Entretanto, isso acontece em pouquíssimos casos, como por exemplo numa partida de futebol, onde tem um gramado todo de fundo que é verde, e isso só vai acontecer nesse tipo de caso. Quando tu estiver assistindo uma imagem, é quase tudo vermelho, é quase tudo verde, é quase tudo amarelo, por exemplo. O que vamos combinar que não é na maioria das vezes, né? Além disso, o VP8 ele tem menos vazamento de luz, 2 a 3 vezes menos vazamento de luz que o VP11. Cenas que são muito escuras também ficam melhor no VP8, porque ele consegue fazer com que o preto fique mais preto, fazendo com que o contraste fique melhor. Então aí é um outro detalhe que eu acho que vale a pena em relação ao VP8. Também tem o fato de eu ter falado ali que o VP8 também tem uma qualidade geral de áudio melhor. Não é assim grandes coisas, não é uma grande vantagem em relação ao VP11, mas sim é uma qualidade melhor. Então quando a gente vai somando todas essas coisinhas, eu acabo dando a vitória para o VP8. Então ele tem cores mais vivas, que pode incomodar às vezes, mas assim, é só às vezes. Eu coloquei aquelas imagens anteriormente porque ficam bem visíveis, mas não é na maioria das vezes que vai acontecer aquilo. Além de ter cores mais vivas, como eu falei, tem menos vazamento de luz e cenas escuras ficam melhores no VP8, pessoal. E por conta desses motivos eu acabaria escolhendo ele em vez do VP11. Talvez a única exceção, digamos assim, é se você é uma pessoa que vai assistir jogos de futebol ou jogar jogos de futebol com o projetor. Talvez, se esse for o teu caso, talvez o VP11 seja uma escolha mais segura, porque ele vai ter ali uma tonalidade de verde um pouco mais moderada, digamos assim. Ele não vai exagerar no verde, então talvez nesse tipo de caso o VP11 seja uma escolha mais segura para vocês. Mas de qualquer forma, eu acho que independente das escolhas que vocês forem fazer, os dois projetores são sim muito bons pro preço deles. Mas se fosse para eu escolher um, eu escolheria o VP8. É um projetor que tem resolução HD. Inclusive, uma coisa que eu não comentei, o fato dele ter cores mais vivas, às vezes até dá a sensação que ele tem uma resolução melhor, porque as cores ficam mais definidas na tela, e a sensação que dá às vezes com essas cores mais definidas é que a imagem também fica mais definida na imagem, na tela ali, no caso. Então também é uma outra sensação que deu aqui quando eu estava jogando e vendo filmes no VP8. Além disso, também tem outro detalhe que eu não citei, que é mais uma vantagem para o VP8, que ele tem Bluetooth. E o VP11, infelizmente, não tem Bluetooth, então é mais uma vantagem aí pro VP8. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo, essa foi a minha opinião. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo no campo de comentários. O link para vocês estarem fazendo a compra de vocês no mesmo site que a gente também faz a nossa compra vai estar aqui embaixo no campo da descrição. E acessando aqui por baixo, vocês também vão estar ajudando imensamente o canal, e a gente também fica bastante grato por isso. E o link do Fire TV que eu falei anteriormente também vai estar aqui embaixo no campo da descrição. É bem prático, bem pequenininho, conecta aqui, consegue acessar YouTube, Netflix, outros aplicativos. É bem legal, a gente tem aqui e funciona super bem também. Mas no geral é isso, conto com o apoio de vocês deixando um comentário, dando um gostei. Se por acaso vocês são novos aqui no canal, não se esqueçam de estar se inscrevendo no canal para não perder novas análises, novas comparações. Se tiverem outros projetores que vocês querem que a gente traga aqui no canal, deixa aqui embaixo no campo de comentários. Então o vídeo seria esse, valeu quem chegou até aqui, muito obrigado, valeu, falou e até a próxima!